Vamos chamar aqui o pastor Costa Neto. Aleluia. Vai ser usado poderosamente nessa noite pelo Senhor, para trazer a palavra do Senhor aqui para nossas vidas, para o nosso casamento, nosso relacionamento. Podeis assentar. Nós queremos assim de todo o coração agradecer ao pastor. Ele é o nosso pastor, viu? Amém? Aleluia. Vamos orar por ele? Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Costa Neto, Pai, que Tu esteja agora, Senhor, fluindo através da vida dele, abençoando aqui cada dia mais a vida dele, Pai, sua família, Pai, onde cada um de seus filhos estiver, sua esposa, Pai, que Tu esteja com ele, Pai. Senhor, que ele seja usado poderosamente por Ti, que ele seja boca Tua aqui agora, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te louvar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Bom. Alegria, satisfação. Pastor José, muito obrigado pela confiança mais uma vez. Sueli, muito obrigado. Eu tenho uma absoluta certeza no meu coração, com expectativa muito grande do que Deus vai fazer conosco, do que a palavra de Deus vai estar trazendo no nosso coração. Eu tenho absoluta certeza de que músicas nos inspiram, uma palestra pode até nos motivar, mas o único que transforma a nossa vida é o Espírito Santo pela palavra de Deus. A música é fantástica, é fenomenal, precisamos e gostamos da música, gostamos da palavra, precisamos nos comunicar, mas nos submetemos ao poder da palavra de Deus. E temos absoluta certeza que essa palavra há de entrar na nossa vida, há de levar nossas vidas a uma dimensão muito maior. Amém, querido? Podemos ficar de pé mais uma vez? Você pode levantar tuas mãos, querido, pedir para o Espírito Santo, fala com ele aí, diz: Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Deus, nós nos submetemos a Ti, abre tua boca, querido, começa a pedir: Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua intervenção, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, Senhor, um pão novo nessa noite, Pai, uma palavra revelada para os nossos corações. Nos submetemos a Ti, Senhor. Deus, esse ambiente é maravilhoso, esse ambiente é gostoso, Senhor. Ó Deus, o som maravilhoso, o louvor maravilhoso, Senhor, Pai, mas nada disso, Senhor, meu Deus, ó Pai, pode compensar a unção da Tua presença, Senhor, Pai. Ó Deus, é a Tua presença que faz diferença, Senhor, é a Tua presença que traz vida, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, Pai, pedimos a vida de Deus através do Teu Espírito, a vida de Deus através do Teu Espírito, Senhor, Pai. Ó Deus, traz o nosso coração. Deus, abre o nosso coração. Nós abrimos a nossa boca e de uma maneira espontânea dizemos: Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és bem-vindo a falar conosco, Senhor. Deus, ó Pai, dá-me a capacidade, Senhor, Pai, de transmitir não de uma mente para a mente, Senhor. Deus, ó Pai, mas do coração para o coração, Pai. Ó Deus, a nossa vida transformada, a nossa vida impactada, a nossa vida abençoada, a nossa visão transformada, Senhor, um nível maior para a glória do nome do Senhor Jesus, a quem nós damos a honra, a glória, a quem é o Senhor da nossa vida, a quem nós devemos a vida, a quem nós devemos a nossa geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Ó Deus, recebe, Senhor Jesus Cristo, a glória Tua, Pai, a glória nessa noite aqui nesse lugar. E toda a igreja e todo o povo de Deus diga: aleluia, aleluia, glória a Deus. Só me apresentar um pouco, né? Não sei quem me conhece, meu nome é Costa Neto, sou casado, sou pastor da igreja Comunidade Videira aqui em Fortaleza. No mês de janeiro vou estar fazendo 27 anos de casado. Tenho um casal de filhos, o Lucas e a Andréa. A Andréa já tem 25 anos. O Lucas tem 23 anos, né? Vai fazer 24 no próximo mês. Minha filha mora fora, é casada.
mãe de um bebê lindo, o nome dele é Zion, né? Zion em inglês. O Zion o pai dele é americano, meu genro, meu filho, né? É americano, e dá uma saudade imensa, né? Meu filho é solteiro, é um dos pastores da nossa igreja, e tenho assim uma grata satisfação de reencontrar tantos amigos, tantas pessoas que têm feito história nessa nação, têm feito história no seu lugar. Quem aqui não é de Fortaleza, levanta a mão. Quem veio de fora, de outro pessoal de Natal, que legal, ótimo. Quem é de Fortaleza, levanta a mão aí. Que joia, que bom. Quem aqui tem filhos, levanta a mão. Filhos naturais ou do coração. Quem ainda não tem, levanta a mão. Então ainda temos algumas pessoas aí, legal. Fantástico. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou acompanhe, não sei se vai estar no telão, né? Ou alguém que está no seu lado, ou o seu celular, ou o seu iPad, iPod, o que você tiver que tenha Bíblia, tá certo? Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 128. Salmos 128. Posso ler? Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu creio que, assim, tem coisas que nós fazemos e podemos achar que é uma ideia maravilhosa. Tem outras que com certeza é direcionado por Deus. Existe uma diferença muito grande entre boas ideias. Existe uma diferença muito grande em uma ideia de Deus. E eu creio que o tema do encontro, né, do MMI, ele é um assunto que precisa ser mais discutido. Não apenas se ter uma noção ou um conhecimento sobre geração, mas nós precisamos parar sobre esse tema e nos aprofundar mais sobre o tema geração. Diga comigo, geração. Eu vejo que esse texto é um texto que ele traduz muito bem a importância de uma geração. Eu não sei se você consegue enxergar quando você lê esse texto. Então, se você pegar o texto, né, o livro de Salmos, e ler de trás para frente, então se você ler paz sobre Israel, eu vou ver os filhos dos nossos filhos. E por que nós veremos os filhos dos nossos filhos? E aí o texto começa a dizer o ambiente, a importância, o lugar onde é propício para ver os filhos dos nossos filhos. Ele está falando aqui de geração. Gente, qual é o sentido de geração? Qual a definição de geração? Qual a importância desse assunto aqui hoje, aqui nesse momento, nesse lugar? Qual a importância? Eu não sei se você consegue entender a importância ou o significado da palavra geração. O primeiro significado da palavra geração é perpetuidade. Algo que se perpetua, tem continuidade. A palavra geração também significa continuidade. Não sei se vocês têm mania, mas assim, só um parênteses. Se eu fosse você, eu copiava. Se eu fosse você, eu escreveria. Se eu fosse você, eu tomaria nota. Eu tenho absoluta certeza que esse é um assunto que você não pode, não é apenas que você vai escrever, mas um assunto que eu quero incentivar você a estudar depois, parar sobre isso, orar sobre isso. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo há de trazer revelações para as nossas vidas hoje à noite.
Então, não perca a revelação do Espírito para a sua vida, não perca aquela palavra rema, aquela palavra que tocou o teu coração, e eu gostaria que você pudesse estar escrevendo, tá certo? Então, qual é o significado, vamos estar voltando, o significado da palavra geração, perpetuidade. Outro significado da palavra geração é continuidade. Outra coisa que significa geração é extensão de uma cultura. Mas o maior significado para mim, e aqui é um significado pessoal, da palavra geração, para você entender a importância da geração, geração, ela é usada, ela dá a entender também, passar um bastão em uma corrida. Então é como se o Jessé estivesse na frente, e depois dele tivesse uma outra geração, depois uma outra geração. Então, quando eu corro e eu termino a minha jornada, antes de terminar a minha jornada, alguém já está correndo e eu passo o bastão. Gente, e quando é que uma corrida é válida? Na corrida de passar o bastão? Vamos lá? Quando eu passo o bastão, e o bastão, diga comigo, não cai. Diga comigo, o bastão não cai. E tem um detalhe, eu estou correndo. Então esse é o significado da real palavra geração. Eu estou correndo com um alvo, eu tenho um alvo, eu vou chegar aonde fui determinado a chegar, em um determinado momento, antes de eu chegar, alguém já começa a correr, e eu corro justamente com essa pessoa, e eu passo o bastão. Essa pessoa vai na minha frente, e eu passo o bastão, e ela pega o bastão e corre. Ali eu terminei o meu legado. A pergunta é: como é que nós estamos correndo? A segunda pergunta é: eu estou preparado para passar o bastão? Terceira pergunta: eu tenho consciência de que a pessoa a qual eu vou passar o bastão, também eu estou preocupado com ela, porque uma corrida de bastão é uma corrida em que todos estão preparados. Diga comigo, todos estão preparados. Então, eu corro, eu sei que o próximo já está correndo, está preparado, e eu passo o bastão. Gente, isso é o significado de geração. Uma corrida, uma caminhada, uma jornada, em que todos envolvidos estão caminhando, mas em determinado momento eu passo o bastão. E a minha pretensão hoje aqui, gente, não é trazer uma pregação, não é trazer simplesmente algo que você vai receber, ou seja, eu vou descarregar aqui e terminar, vamos embora. Não, mas é algo para a gente pensar, é uma pregação, é uma palavra para a gente discutir aqui. A minha intenção não é, e aqui redundância, né? Repetição, né? Não é colocar uma palavra e amanhã você esquecer. Não, é uma palavra que você vai, espera aí, eu preciso parar um pouquinho para saber como é que está a minha carreira e como é que eu tenho passado o bastão. Então, qual seria o ambiente propício? Qual seria o lugar adequado? Qual seria a atmosfera que eu preciso preparar para que nesta corrida em que eu passo o bastão, todos os envolvidos possam chegar à sua jornada?
Ou seja, haja continuidade, haja perpetuidade. Não venha a ser quebrado uma jornada. Gente, eu entendo que a primeira coisa que nós precisamos, nós hoje aqui, no encontro regional do MMI, nós precisamos parar para pensar e dizer o seguinte: um ambiente adequado para que esse bastão possa ser passado é um ambiente, um lar em que Deus é vivido. Deus é vivido em sua forma plena. No texto de Salmo 128, ele diz assim: eu só verei os filhos dos meus filhos. O texto termina: eu verei os filhos dos meus filhos e a paz de Israel, com uma condição: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nada acontece se não for bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A minha pergunta é para a gente discutir e pensar aqui o seguinte: o meu lar, a minha casa, o ambiente onde eu estou vivendo, onde as gerações estão sendo preparadas para receber o bastão. E aqui, filhos, netos, parentes, cunhados, esposo, esposa, todos envolvidos. Nesse ambiente, Deus é real. Deus é real. Gente, eu posso abrir a boca e dizer o seguinte: na minha casa, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu posso abrir a boca e dizer: eu sou bem-aventurado, porque eu tenho o Senhor na minha vida e na minha casa. Porque nós precisamos rever um pouco sobre isso aqui. Porque abrir a nossa boca e dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, a minha casa, eu, nós, os envolvidos nessa jornada que irão receber o bastão, nós vivemos a plenitude de Deus. Porque se nós estamos falando de gerações que estão nessa carreira, nessa caminhada, gente, nós precisamos rever os lares, os nossos lares de religiosidade. E muitas vezes, Deus não é vivido na sua plenitude, porque nós construímos, não vou falar dos outros não, nós, os nossos lares estão cheios de religiosidade, cheios de regras, cheios de situações ou palavras, ou atitudes, ou hábitos que Deus não pediu. Interessante, eu estava um dia vendo as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala de um tipo de desviado. Na nossa concepção cristã, e aqui vamos estar entrando, né? Assim, nossa visão de uma pessoa desviada é uma pessoa longe do Evangelho de Jesus, muitas vezes fazendo algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou adultério, ou muita bebedice, ou farra, ou nós temos assim um estereótipo de um desviado. Paulo, ele fala não desse estereótipo, não dessa pessoa. Paulo fala de um desviado do Evangelho de Jesus. O que seria uma pessoa desviada do Evangelho de Jesus? Seria uma pessoa que pensa estar vivendo o Evangelho de Jesus e não está. Pensa estar vivendo a plenitude de Deus e não está. Pensa estar agradando a Deus e não está. Pensa estar adorando a Deus e não está. Pensa estar sendo dirigido pelo Espírito Santo e não está. Por quê? Porque é puramente religioso, puramente cumprindo regras, puramente indo para as igrejas, puramente lendo a Bíblia, puramente fazendo coisas que nós chamamos espirituais, mas no fundo, não existe nenhuma transformação pela presença do Espírito Santo na nossa vida.
único ambiente onde as pessoas envolvidas terão condições de completar sua carreira, o seu destino, os meus filhos, os seus filhos, as pessoas envolvidas no meu lar, no nosso lar, o único ambiente onde haverá essa condição é quando Deus realmente começar a transformar a nossa vida de dentro para fora. Segunda coisa, gente, vamos lá. Qual o ambiente em que eu vou preparar essa geração para completar a sua carreira, para receber o bastão, para eu passar o bastão? É um ambiente em que o pai, o homem, aqui eu estou falando homem, atenção, homens, onde o pai, o homem, é um líder de verdade. O grande problema, gente, que assola as igrejas, os lares, as organizações, empresas, os governos, as instituições, o grande problema é a ausência ou a omissão dos líderes. Hoje se preparam, nós temos assim, uma visão de igreja preparando muita gente para ser pastor, mas são poucas as igrejas que investem em preparar líderes. Nem sempre um pastor é um líder, mas com certeza um líder tem condições de ser pastor. Nem sempre um coordenador ou alguém que está encabeçando o MNI é um líder, mas um verdadeiro líder tem condições de coordenar um grupo de MMI. A minha questão, gente, é assim, nós precisamos parar para pensar e dizer o seguinte: eu tenho conduzido o meu lar como um líder de Deus? E aqui eu quero chamar a atenção aos homens. O problema da sua casa é porque você não tem sido um líder de verdade. As mulheres não digam amém. Vai dar confusão. Mas eu tenho absoluta certeza que muitas mulheres estão dizendo assim: fala Deus. Vai, Jeová. Ausência de líderes. Pessoas que tomam a iniciativa. Homens que têm visão. Homens que assumem o seu papel. Homens, pais, que são seguidos. Líderes, pais, homens dentro da sua casa, dizendo, abrindo a sua boca, levantando a sua cabeça e dizendo assim: pode vir o problema, que aqui tem líder e nós vamos resolver. Pode vir que aqui tem homem de Deus e nós vamos resolver a situação. A ausência de líderes dentro de casa é o que, gente? É um ambiente negativo, onde não veremos as gerações recebendo o bastão. Pastor, como é que a gente faz? Como é que eu faço? Será que eu sou líder, pastor? Eu vejo uma das maiores mediocridades. Nossa, e aqui eu quero envolver homens e mulheres. Maior mediocridade é você pensar que você não é um líder. Primeiro, gente, o que é líder? Líder é alguém que influencia. Um líder cristão é alguém que influencia e leva as pessoas que te seguem a conhecer Jesus Cristo. Um líder cristão. A definição de líder é alguém que influencia alguém para ser seguido
e ser seguido porque tem uma missão, tem uma visão, e porque tem uma missão de vida, uma visão de vida, inspira outros para que aquela missão, visão de vida possa ser a sua missão de vida, a sua visão. Gente, nós estamos falando de gerações. Eu, líder, pai, se eu não tiver uma visão, eu não vou conseguir inspirar ninguém para ser seguido. Então, eu entendo que existem algumas características que nós precisamos aqui desenvolver na nossa vida. E, por favor, eu vou dar aqui algumas características que nós precisamos desenvolver, e aqui, homens e mulheres, como líderes, pessoas que vão influenciar os filhos dos filhos, o genro, ou quem quer que seja, quem estiver no teu ambiente. Eu quero dar algumas características, e por favor, eu tomei aqui essas características de um livro, se você pode anotar aí, O Líder da Próxima Geração, do Andy Stanley. O Líder da Próxima Geração. Não é um livro que encerra todo o assunto de liderança, mas é um livro que vale a pena você ler. E o Andy Stanley é um pastor ali de Atlanta, e ele faz parte, né, da equipe do John Maxwell, que eu creio que é um dos maiores pastores, né, no mundo, que fala sobre liderança. O Andy Stanley fala sobre 5 características que precisam ser desenvolvidas na nossa vida como líder. E aqui eu peço permissão de estar colocando no coração de vocês, colocando o desejo, despertando cada um aqui de exercer o seu papel de liderança, a começar dentro da sua casa. Eu vou repetir uma coisa. Pode ser que todos os problemas da sua casa não serão resolvidos, mas eu tenho uma absoluta certeza, quando o homem, o cabeça de casa, for o verdadeiro líder, a sua casa, com certeza, 80% dos problemas serão resolvidos. Primeiro, um líder da próxima geração precisa ter competência. E a definição de competência que o Andy Stanley dá é: competência é fazer menos, realizar mais. Fazer menos e realizar mais. E quando eu faço menos e realizo mais, eu estou dizendo que eu sou alguém que capacita outras pessoas, que prepara outras pessoas. Nosso ambiente hoje, infelizmente, aqui vamos estar, por favor, me desculpem, não querendo generalizar, mas vamos estar falando dos nossos ambientes de igreja. Nós pastores, eu sou pastor, nós pastores temos a tendência gritante de centralizar tudo nas nossas mãos. A Bíblia fala no livro de Efésios, dos 5 ministérios: apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta. Então nós pastores dizemos que somos líder, mas a definição de líder e a característica principal de um líder é delegar, é formar outras pessoas. E aí os pastores, né, sentam como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre. As 5 cadeiras eles empilham, nós pastores empilhamos e sentamos. Eu fico assim impressionado com a falta de visão e de incompetência. Líder é aquele que realiza, que faz menos e realiza mais. Você precisa desenvolver pessoas. Você precisa saber que a sua jornada só vai ser cumprida, a sua jornada só vai terminar se você preparar pessoas. A sua casa só terá perpetuidade, continuidade, se você preparar os seus filhos. Segunda coisa, característica de um líder: coragem. Uma coisa é ser competente,
algo que faz uma diferença é coragem. E coragem não é a ausência do medo. O Andy Stanley traz uma definição muito interessante. Coragem é a decisão de ir, embora a presença do medo esteja. Você não é o Cristo. Diga assim: eu não sou o Cristo. Então, eu não sou o Cristo. Se eu não sou o Cristo, tem muitas coisas na nossa vida que nós tememos. Gente, por favor, deixa eu dizer uma coisa. Não existe nada na vida que você possa ter 100% de certeza. A única coisa que nós podemos dizer que temos 100% de certeza, e não foi por causa da minha pessoa, foi por causa de Jesus Cristo, é a salvação. A única coisa que nós podemos dizer 100% de certeza, mas não está nas minhas mãos, foi Jesus que fez. Ele garante 100% que nele nós somos salvos. Agora, aquilo que eu faço, eu não tenho 100% de certeza. Agora, o líder não é aquele que tem 100% de certeza. É aquele que, embora o sentimento do medo esteja presente, ele tem a coragem de ir. E muitas vezes, o verdadeiro líder, ele nunca foi e ele nunca esteve no lugar onde ele está caminhando para ir. Mas ele tem convicção de que aquele lugar onde ele está indo é melhor. Terceira observação que nós precisamos desenvolver na nossa vida como líderes: clareza. As pessoas não deixarão de te seguir porque você erra, mas com certeza elas passarão a não seguir você pelo fato de você não ser claro. Você tem sido claro dentro da tua casa? Você tem visão clara? Como cabeça, e nós somos cabeça, cabeça pensa, cabeça olha, cabeça fala, cabeça escuta. Você tem clareza, você tem visão de vida, você sabe para onde você está levando. A carreira que você está cumprindo só faz sentido se você só vai correr se você tiver visão. E visão vai determinar as tuas escolhas. Pastor, como é que você sabe que uma pessoa tem visão? Quando eu observo as escolhas que ela tem feito no dia a dia. Porque visão vai determinar as tuas escolhas. Terceira coisa que eu quero estar passando, coaching, uma palavra hoje muito comum, uma palavra escutada, ou seja, é a capacidade de eu ter alguém para me avaliar, eu me autoavaliar através de uma pessoa. Prestação de conta. A quinta e última, para eu desenvolver na minha vida liderança, é caráter. Caráter. Caráter não depende de sentimento, não depende de pessoas, caráter não depende de ambiente, caráter é a vontade, o desejo, a escolha de fazer o que é certo, embora ninguém esteja me vendo. Gente, como eu falei, nosso propósito aqui, eu vou estar repetindo para você. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou dizendo assim, o ambiente, o que nós estamos falando sobre geração, vai precisar da minha vida, tá certo? Como verdadeiro líder. Eu preciso me capacitar. E aqui envolve, primeiramente, o homem. E você, minha irmã, você, mulher, mãe, você, esposa,
você precisa entender que você é líder também. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para você. Eu chamei a atenção aqui dos homens no sentido de que a solução ou o problema da tua casa está na presença ou na ausência de você como líder. A edificação do lar está na mão de você, mulher. Como está o ambiente do teu lar? Se ele não tem direção, é por causa do líder. E se ele não tem uma atmosfera e um bom ambiente, é por causa da ausência e da omissão de você, mulher. Então, numa carreira, vamos estar aqui falando dessa carreira do bastão, de passar o bastão. O que é que a mulher, ela interfere? Na condição, no ambiente, na atmosfera, para que todos tenham a condição de correr. Você, mulher, traz a energia para que todos venham correr. Essa energia, esse ambiente, essa capacitação está na sua mão, mulher. Você precisa também exercer o seu papel de liderança. Então, qual é o ambiente onde eu crio, tá certo? Condições para que gerações possam ser alcançadas. Um lar em que Deus é vivido em sua plena forma, um lar em que o pai, o homem, seja líder de verdade. Terceira coisa, onde os pais tenham visão de futuro. Quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de alguém que tem visão, que enxerga o amanhã. E por favor, coloque aqui, visão tem muitas definições, mas hoje deixa eu chamar a atenção de visão igual a esperança. Esperança. Lares onde o ambiente das pessoas, onde eu estou inserido, onde sua esposa, seus filhos, os filhos dos seus filhos, eles têm uma esperança de um amanhã. E uma esperança não da sobrevivência, mas uma esperança em que o amanhã vai ser cada vez melhor. Gente, por favor, vamos parar com o caos. Caos é uma ferramenta diabólica. Gerar caos. Satanás age de várias maneiras. Uma delas é gerar o caos. Quando o caos está instalado, não existe hierarquia. Quando o caos está instalado, não existe compartilhar nem generosidade. Quando o caos está instalado, cada um é por si. Quando o caos está instalado, se estabelece a desordem. Caos é uma ferramenta de Satanás. Nós precisamos quebrar o caos dessa sociedade. Cada vez pior, está cada vez pior, está cada vez mais inseguro. Onde é que nós vamos dar? O que é que vai acontecer com amanhã? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Isso é espírito anticristo, querido. Isso é outra mensagem, não quero entrar nisso não. Agora, o lar, os líderes, os pais, os pastores, você, aonde você estiver, um dos chamados de Deus na sua vida é trazer a esperança para esse mundo. Corte a esperança de alguém e você mata essa pessoa. Uma pessoa pode viver 40 dias sem comer, 40 segundos sem respirar, mas não existe e não consegue viver um segundo sem esperança. Visão é trazer e garantir
e ter clareza e ter a coragem de dizer para os meus filhos e os filhos dos meus filhos: eu vou deixar um amanhã melhor para você. Venha que há esperança, venha que há esperança, venha que existe vida, venha que existe ambiente, venha que você será melhor, venha que você será mais próspero, venha, passa, cumpre o teu desígnio, porque eu preparei para você um dia melhor. Por isso que a Bíblia fala: há esperança para o justo. Qual ambiente, querido? Onde as gerações irão completar a sua carreira. É um lar onde os pais preparam os seus filhos para a realidade do dia a dia. Escreva aí: pais que preparam seus filhos para a realidade do dia a dia. Fico preocupado, gente, com os pais que não conseguem trazer e ensinar os seus filhos o dia a dia. Pais que não se aprofundam o que é infância. Pais que não estão preparados para viver ou ensinar na fase da adolescência. Pais que não se capacitam para conviver com a energia da juventude. Pais que estão fora do contexto dos seus filhos que são jovens. Lares que vivem em constante guerra pelo simples fato que você não entende a cabeça de um adolescente e você não entende o que um jovem pensa e você quer colocar a tua realidade na cabeça de um adolescente e de um jovem. Esse é o problema de muitos lares, gente. Meu filho tem que dormir cedo. Ele não vai dormir cedo. Meu irmão, tanta briga, tanta confusão, porque tu quer que o teu filho durma 9 horas da noite. Ele não vai dormir. Eu é que durmo, você é que dorme. Por eles dormiam 2 horas da manhã, 5 horas tá acordado, 6 horas já está de pé, com a vida feliz da vida. O que eu faço, pastor? Equilíbrio, gente. Eu não estou falando que você vai deixar. Equilíbrio. Adolescentes. Então, assim, eu estou falando em uma situação, mas não estou falando só de sono, não. Peraí, gente, deixa eu dizer. Como é que você tem preparado o seu filho para enfrentar a realidade do dia a dia? Da vida. Você tem colocado seus filhos numa bolha? Você tem feito ou passado uma realidade para o teu filho que você sabe que não é realidade lá de fora? Não, meus filhos só vão estudar, eu só quero que meus filhos estudem em um colégio cristão, porque lá ele tem isso, tem aquilo. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se eu lhe falar dos inúmeros casos dentro de colégios cristãos do uso de droga, de adolescentes grávidas, sexo dentro dos banheiros. Deixa eu te falar uma coisa: aonde existe gente, existe pecado, e onde existe pecado, existe desordem. Nós vamos morar num ambiente onde todo mundo é crente, onde todo mundo é evangélico. Eu moro no condomínio de 27 casas. Das 27 casas, 12 são cristãs. Pensa numa confusão que tem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos fazer com que os meus filhos, os seus filhos, a nossa geração possa enfrentar de acordo com a palavra de Deus.
Agora, se eu educo os meus filhos na palavra de Deus, se eu ensino os princípios da palavra de Deus, eu preciso ter a coragem de deixá-los e garantir no meu coração, trazer tranquilidade no meu coração. Ensina a criança no caminho que deve seguir, e quando ela for velha, não se desviará dele. Deixa eu trazer uma palavra de esperança para você que está com um filho, às vezes não está na igreja, não tem vivido o evangelho. Querido, ele está debaixo da promessa. O seu choro Deus recebeu, as tuas lágrimas estão seladas no céu. Descansa, meu irmão, minha irmã, descansa. O teu filho é de Deus, ele vai voltar, ele vai estar nos caminhos de Deus. Descansa. Descansa, descansa. Agora eu preciso preparar os meus filhos para a realidade. Eu preciso preparar os meus filhos para enfrentar o dia a dia. Não queira colocar teus filhos numa bolha. Não queira entender que você que tem o controle dele. Vocês estão entendendo, gente? Faz sentido? Porque nós estamos falando de preparar uma geração. A geração que eu estou preparando precisa entender a realidade da vida. E a realidade da vida não é fácil. E vai se tornar pior sem Deus. Mas nós temos absoluta certeza que nós veremos os filhos dos nossos filhos vivendo dias melhores. Por quê? Porque nós temos criado um ambiente onde a palavra de Deus, o Espírito Santo toma conta, onde Deus ama e Ele garante que existe uma esperança e um futuro melhor. Quinta coisa, gente, que eu gostaria de, assim, um lar, um ambiente onde eu posso transformar e fortalecer uma geração. Um lar em que seja a extensão da igreja. Diga comigo, extensão da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10, fala da importância da igreja. Diz assim: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. A multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Tem algumas mensagens na nossa vida que nós carregamos. Uma que eu carrego no meu coração, onde eu vou e a oportunidade que eu tenho e o convite que eu recebo. Se tem uma coisa que eu gosto de falar sobre igreja, existe um amor no meu coração sobre igreja. Pela igreja do Senhor Jesus, pela casa de Deus. Mas nós precisamos fazer com que as nossas casas sejam o quê? Uma extensão da igreja. Gente, eu não estou falando simplesmente de algumas atividades que nós fazemos dentro da nossa casa, como o cultinho, uma reunião. Não estou falando somente isso. Isso é algo importante? É. Mas você tem prestado atenção que isso não tem sido a solução? Nem sempre a reunião, o cultinho, aquela reunião que você faz, não tem sido a solução. Por quê, gente? Porque nós temos separado a nossa casa da igreja, como se fossem dois ambientes separados, diferentes. Nós precisamos fazer com que a nossa casa seja uma extensão da igreja. E pastor, como é que eu faço? E o que é isso? Uma extensão da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A igreja é a representação legal do reino de Deus para a transformação da sociedade. O teu lar é a extensão legal de Deus para a transformação da sociedade. A tua casa não é diferente da igreja. A tua igreja não deve ser diferente da tua casa. O que acontece na igreja precisa acontecer dentro da tua casa. O que acontece dentro da tua casa precisa estar também acontecendo dentro da igreja. É o reflexo dos dois lugares. Um lar onde isso acontece, com certeza eu estou preparando a geração desse lar a cumprir o seu papel. Outra coisa, mas duas coisas eu quero estar terminando, e depois a gente faz um fechamento.
Gente, se eu falo que a minha casa é uma extensão da igreja, eu preciso avaliar o que é a igreja. E aqui tem um ponto que eu gostaria que nós pudéssemos trabalhar, estudar e colocar em prática. Grande maioria aqui pertence a uma igreja, grande maioria aqui, quem sabe, todos estão envolvidos em uma igreja, se não está, deveria. Mas tem uma coisa de igreja que nós precisamos tratar e trabalhar. Nós precisamos que as nossas igrejas tenham visão para a próxima geração. Deixa eu falar uma coisa para os pastores, para os líderes de igreja, para os cabeças de igreja. Deixa eu dar uma notícia para você. Você vai morrer. Você vai morrer. Minha pergunta é, se você morresse hoje, como é que ficaria a tua igreja? Como é que ficaria a sua igreja? O que é que você está dizendo com isso, pastor? É a maior análise se você é um líder ou não. 2, é o maior retrato se a sua igreja se preocupa com a próxima geração. Pastor, qual a importância de uma igreja se preocupar com as gerações? Não é uma geração, mas é uma igreja onde todas as gerações têm o seu papel. Gente, vamos entender esse retrato aqui. Eu tenho uma igreja, um ambiente onde os idosos são bem tratados, onde eles têm as suas atividades. Nós vamos estar falando aqui de pessoas mais de 60 anos, de 70 anos em diante. Uma igreja onde as pessoas de 40 a 60 anos têm a sua atividade, são respeitadas. Uma igreja onde 30 a 40 anos tem o seu ambiente. De 20 a 30, de 10 a 20 e de 1 a 10. Então nós temos aqui 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 60 e assim por diante. Quando eu olho uma igreja onde todas as gerações cooperam, se eu olhar nessa direção de pessoas de idade mais avançada, até gerações de 0 anos, crianças, Qual a igreja onde eu estou preocupado com as gerações? Onde eu percebo o quê? Que dá de crianças para o quê? Para os mais idosos. E o que é que os mais novos passam para os mais velhos? Força e vigor. Uma igreja que se preocupa com as gerações é uma igreja onde os mais novos recebem vivência e experiência e dizem assim: eu preciso da experiência e da vivência. Mas também os mais idosos dizem assim: eu preciso do vigor e da força para fazer. Eu preciso da experiência e da vivência e eu dou o vigor e a força. Eu estou criando um ambiente onde as gerações irão receber o bastão, irão chegar até onde eles deveriam chegar. Pastor, por que muitas vezes não existe isso na minha igreja? Pelo simples fato que nós não temos coragem. Porque, pastor, eles não têm experiência e vivência.
E por que você não dá a mão? E diz assim: olha, você não tem experiência e vivência, mas a minha mão está estirada. E eu preciso da tua força e do teu vigor. E se nós combinarmos isso, nós vamos estar aprendendo. Vou dizer aqui uma experiência própria, né, de vida, como pastor de uma igreja que se preocupa com as várias gerações. Gente, eu não tenho medo de investir na outra geração, na geração... Mas pastor, mas é muito perigoso eu dar uma liderança para alguém que não é casado, muito novo. Deixa eu falar uma coisa, querido. Eu preparo 10 jovens. 3 podem estar pisando na bola e pode dar problema. Mas eu preparei 7. Eu acertei com 7. Eu não vou focar nos 3 que deram problema. Eu vou celebrar os 7 que foram preparados. Eu vou preparar mais 20. 6 pisaram na bola e deram muito trabalho. Eu não vou focar nos 6 que deram trabalho. Eu vou celebrar os 14 que acertaram e estão fazendo diferença. Eu tenho 14, eu tenho mais 7, eu tenho o quê? 21. Gente, nós precisamos acreditar na geração, porque é o seguinte, eu estou correndo, lembre-se, geração eu estou correndo com alguém, e quem está na minha frente, eu vou passar o bastão. Todos ganham, todos precisam ser preparados, todos estão em uma competição. Eu preciso valorizar as gerações mais novas. A nossa igreja, entre 60% a 70% dos líderes estão abaixo de 35 anos. 50% estão abaixo de 30 anos. Morro tranquilo, feliz, porque tem continuidade na igreja. Um dia eu cheguei para um pastor, uma grande igreja, reservo o direito de não citar o nome, mega igreja no Brasil. Ele lá sentado, cheguei para ele e disse assim: pastor, quem vai ser o seu substituto? Porque daqui a pouco o senhor vai morrer. Ele disse: não, pastor, o senhor acha que o senhor vai viver 150 anos? O senhor está passando de 65 anos. O senhor tem mais quantos anos de vida? Nesse ritmo que você está vivendo. A esposa dele bateu e disse: fala, Jeová. Pasmem, não tem ninguém, até agora, esse líder não preparou ninguém. Você imagina o que vai acontecer quando Jesus Cristo levar? O caos estabelecido. Enfim, gente, ninguém está falando aqui sobre caos, né? Que Deus nos ajude, né, a não precisar aprender aí a passar o bastão quando eu não tenho a capacidade de correr. Mas 2 coisas, gente, por favor, eu termino. Pastor, eu não tenho filhos. O que é que eu faço? Como é que eu trabalho na próxima geração? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que dizer de uma adoção parcial e de uma adoção total? Há quase 5 anos atrás, eu e minha esposa, nós decidimos investir numa adoção parcial. O que é a adoção parcial? Nós nos identificamos com uma determinada família dentro da nossa igreja e estamos investindo na educação dessa criança. Essa criança, ela foi encontrada no meio da rua, abandonada, e uma determinada família adotou essa criança, já tendo 3 filhos, sem condições dessa família. E quase
nós estamos entrando aí quase 5 anos, nós temos investido em educação de primeira qualidade. Compramos os livros, pagamos a educação, pagamos tudo e investimos na vida dessa criança. Porque nós entendemos, nós temos responsabilidade de fazer com que essa criança vai salvar a geração dela. E eu preciso fazer parte disso. O que dizer, gente, desse assunto de adoção dentro da igreja? As nossas igrejas, elas têm repetido o que todo mundo tem feito. Vamos evangelizar? Todo mundo evangeliza. Vamos evangelizar também. Então nós temos evangelizado, nós temos criado tal. Aí eu fico dizendo assim, por que a igreja não pode entrar em determinadas áreas e que a igreja não tem feito? Por que a gente não para pensar e dizer assim, o que a igreja não tem feito? Mas a minha vai fazer. Eu vou fazer. Gente, já pensou aqui? Vamos aqui fazer um cálculo. 400 pessoas, Muniz? 200 casais? Ok, 220 casais aqui. O que seria se 100 casais aqui adotassem alguém? Eu estou falando em uma área. 100 casais adotassem aqui uma criança e educasse essa criança até ela terminar a universidade. Sabe o que nós estamos fazendo, gente? Transformando a sociedade. Por que nós não fazemos? Por uma simples razão. Nós não entendemos a importância de uma geração. Nós não entendemos a importância de passar o bastão. Nós não entendemos a seriedade de perpetuar uma geração com Deus, com princípios, competente, educada. Nós não percebemos o que nós, igreja, temos perdido a oportunidade. A 8ª coisa para a gente parar hoje à noite e pensar sobre geração é o que o Salmo 128 diz. Veremos os filhos dos nossos filhos. Gente, nós precisamos profetizar isso. Nós precisamos profetizar isso. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer assim, eu vou ver. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos, eu verei os filhos e os meus filhos e os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. Nisso eu estou entendendo numa intervenção de Deus no texto. Eu verei, por quê? Porque Deus vai intervir nessa perpetuidade e porque eu vou fazer a minha parte. E porque eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus das gerações. Parênteses, gente. Por que no Velho Testamento Deus sempre se apresenta como o quê? O Deus de Jacó, Deus de Abraão. Por quê, gente? Porque ele está dizendo assim, eu sou o Deus das gerações. Eu perpetuo as gerações. A minha pessoa tem passado de geração em geração. Deus tem feito a parte dele. E Deus não vai deixar de fazer, porque o nosso Deus é responsável e Ele sabe muito bem a riqueza de uma geração para outra geração. Minha pergunta hoje à noite aqui. Essa palavra, para a gente meditar, minha pergunta é, qual tem sido o teu papel para fazer uma geração sem igual? Qual tem sido o teu papel? Qual tem sido o teu papel? Hoje à noite eu quero que você se levante e se prepare
os próximos dias, próximos meses, essa palavra, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo não vai deixar que o diabo roube essa semente no teu coração, mas a semente vai produzir mudança em você, essa palavra vai produzir visão em você, essa palavra de Deus vai produzir fruto em você, você não mais vai ser a mesma pessoa, você não vai cair na mesmice, você não vai voltar para a sua igreja, você não vai olhar para as pessoas, você não vai olhar para os teus filhos, você não vai olhar para outra criança, você não vai deixar de olhar, você nunca mais vai olhar para alguém e vai se omitir, porque Deus faz a parte dele, mas você vai fazer a sua. Nós iremos fazer a nossa, e nós iremos abrir a nossa boca e dizer: eu vejo, eu verei os meus filhos e os filhos dos meus filhos, a perpetuidade, uma geração sem igual. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar aqui. Posso orar por você? Gente, levanta tuas mãos a Deus. Fecha os teus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Hoje você está aqui numa sexta-feira à noite, nesse encontro, porque uma geração se levantou em favor de você. Porque um casal lá longe, muito distante, disse assim: eu quero que ao redor do mundo todos os lares sejam acesos, tenham luz. Alguém se levantou. Tudo que você dispõe hoje é porque uma geração deixou um legado para ti. Sua casa, os equipamentos, a tecnologia que você usa, os medicamentos que te tiraram de tantos problemas, a ciência que te salvou de tantas situações. Alguém se preocupou com a próxima geração. Pai, nesse momento, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Deus, de enxergar somente a nossa situação. Nos perdoa, Senhor. Deus, de investir somente em nós mesmos, de se preocupar somente conosco, de uma maneira medíocre, Senhor, em viver uma vida como se essa vida fosse resumida somente para o hoje. Deus, eu quero, Senhor, meu Deus, diante do Senhor, com todo o temor e com todo o respeito, te pedir: gera em nós amor pelas gerações, Senhor. Gera em nós a responsabilidade de fazer diferença na nossa geração. Leva-nos, Senhor, meu Deus, a viver a realidade de um Deus que ama as gerações, que se importa com as gerações, que se importa com a perpetuidade, a continuidade, Senhor, que se importa, Senhor, meu Deus, com a história, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por aquelas pessoas que investiram nessa geração, na minha geração, na nossa geração. Homens e mulheres, Senhor Deus, que investiram, Senhor Pai, nossos pais, nossos avós, nossos familiares, ó Pai. Pessoas que às vezes nós nem conhecemos, Senhor meu Deus, e hoje usufruímos, ó Pai, porque pessoas entenderam, Senhor meu Deus, o seu legado para a próxima geração, Pai. Eu te peço, Senhor meu Deus, por homens aqui, Senhor, levanta líderes de verdade, Pai.
Levanta, Senhor meu Deus, homens influentes dentro da sua casa, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho. Senhor meu Deus, levanta, Senhor Pai, Deus, sara, Senhor meu Deus, a nossa visão como líder, como influência, Pai. Deus, a começar dentro da nossa casa, sara-nos, ó Pai. Levanta líderes de verdade, Senhor, homens, Senhor meu Deus, ó Pai, que são cabeças, Senhor Deus, e são cabeças porque tem uma visão de Deus, tem uma palavra profética, Senhor Pai. Tem ouvidos que escutam do Senhor, Pai. Tem mãos, Senhor meu Deus, ó Pai. Ó Deus, onde toca é abençoado, onde toca gera vida, Pai. Que tem pés, pernas para correr, Senhor, a cumprir, Senhor meu Deus, um desígnio, Senhor Pai. E ao cumprir passa o bastão para a próxima geração, Pai. Te peço por mulheres sábias que edificam o seu lar. Mulheres, Senhor meu Deus, ó Pai, que entendem o seu papel, meu Deus, na geração, Pai. Igrejas saradas, curadas, igrejas, Senhor meu Deus, ó Pai, abertas, igrejas corajosas, ó Pai. Igrejas, Senhor meu Deus, ó Pai, cujo ambiente de todas as gerações sejam saudáveis, Senhor Pai. Nós queremos receber, Senhor, a experiência, Senhor Pai. Nós queremos receber a vivência dos anciãos, ó Pai, que eles são mais experientes. Nós queremos também passar, Senhor, e receber, Pai, ó Deus, daqueles que são mais novos, a força e o vigor, para nós terminarmos, Senhor meu Deus, a nossa jornada. Nós não conseguiremos terminar a nossa jornada se a outra geração, os mais novos, Senhor, não nos empurrar, Senhor, não nos estimular, Senhor, não nos encorajar, Senhor Pai. Eu te peço, Senhor, por lares saudáveis. Cura o nosso lar, Pai. Cura a nossa casa, Senhor. Ele levanta tuas mãos, pede para Deus curar o teu lar, a tua casa. Cura no Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor. Cura no Senhor, Deus, nessa noite, Pai. Nós queremos, Senhor, meu Deus, ó Pai, se homens e mulheres que hoje, Senhor, juntamente contigo, Deus das gerações, nós queremos abrir a nossa boca e dizer: nós veremos os filhos dos nossos filhos. Nós veremos, ó Pai, nós veremos, Senhor Deus, nós veremos, abre a tua boca, querido. Nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ó Pai, em lugares mais amplos, Senhor, fazendo melhor, Senhor Pai, acertando mais, Senhor Deus, ó Pai, sendo mais ricos, ó Pai, conquistando mais. Nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, Senhor meu Deus, ó Pai, Deus, melhores, ó Pai, mais prósperos, ó Pai, mais prósperos, ó Pai, mais prósperos, mais ricos, Senhor, mais sábios, ó Pai, mais abundantes, Senhor, mais conquistadores, Senhor, mais influentes, Senhor, mais saudáveis, ó Pai. Nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, ó Deus da geração, ó Deus das gerações. Deus, em nome de Jesus, Pai, expande a nossa visão, Pai. Alarga, Senhor meu Deus, a nossa influência. Jeová, te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque não seremos mais os mesmos, não seremos omissos, ó Pai, não seremos relapsos, Senhor, não seremos, ó Pai, saímos e nos levantamos, ó Pai, no poder do Teu Espírito, na visão do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Você pode agradecer a Deus, querido, você pode louvar o nome do Senhor Jesus, você pode dar a Ele a glória, a honra, o louvor. Jesus, 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 exaltado seja o Teu nome, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se virar para a pessoa que está ao seu lado e assim: nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos melhores. Veremos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Glória a Deus. Posso falar com você um minutinho? Só a sua atenção. Eu acabei de lançar um livro e eu trouxe para cá compartilhar com você, porque eu creio que pregar tem uma influência muito boa e grande.
mas eu creio que deixar escrito, nós nos comprometemos com aquilo que nós escrevemos, mais do que aquilo que nós falamos. E o livro que eu escrevi traz um assunto muito interessante, o ciclo da mudança. É bom você saber que nós aqui não resumimos e não queremos passar que é o único princípio, ou seja, é um princípio absoluto de mudança, mas nós acreditamos nesse princípio de pensar, porque pensamos agimos, porque pensamos agimos, estabelecemos hábito, porque estabelecemos um hábito, nós passamos um estilo de vida. E aí nós falamos esse princípio, o ciclo da mudança, em 5 áreas da nossa vida: a mente, os olhos, a boca, o ouvido e o coração. Temos absoluta certeza que um livro, mais do que lido, ele merece ser vivido. E nós queremos colocando à disposição. Queremos agradecer o Gessé pela oportunidade. Gente, Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído com a sua vida.